Olá pessoal, eu sou o professor Emerson, consultor de carreira, autor de livros e estou aqui hoje a convite do Noob mais uma vez na feira de estágios para falar sobre dinheiro. E eu confesso que quando o pessoal do Noob me convidou para falar com vocês hoje, a ideia era falar sobre sou estagiário, posso investir, como é que ficam os meus investimentos, como é que eu lido, com o dinheiro nessa fase da minha carreira. E quando o pessoal do Noob me chamou, até por conta do meu último livro, que se chama Finanças Comportamentais, Desejos, Tentações e Felicidade, eu fiquei pensando o que eu poderia falar para estagiários sobre dinheiro, E aí me veio uma coisa assim na cabeça de meio uma coisa de tiozão dando conselho, sabe assim, aquela coisa, olha, no meu tempo, quando aqui cheguei tudo era mato, aquela coisa toda. E quando eu pensei na palavra conselho, eu pensei assim, conselhos para estagiários quando o assunto é dinheiro. Por quê? Porque tem uma pegada nesse último livro sobre finanças comportamentais que é a ideia de unir psicologia e economia, ou seja, como é que eu, indivíduo, trato do dinheiro envolvendo essas duas perspectivas. A perspectiva econômica, o dinheiro em si, e a perspectiva psicológica, o que representa, o que significa o dinheiro. Então, nessa vibe de pensar conselhos para estagiários quando o assunto é dinheiro, eu me lembrei do meu início de carreira lá atrás, quando aqui cheguei tudo era mato e tal, e eu fiquei pensando nessa palavra conselho e me veio aquela música do Tears for Fears, que talvez vocês conheçam, uma dupla que tem bastante som aí do passado, E uma música que me marcou muito é aquela música Advice for the Young at Heart. É uma música que fala conselhos para os de coração jovem, E eu me lembrei, inclusive, que no meu início de carreira, com os meus primeiros salários ali, eu comprei o CD dessa banda, do Tears for Fears, E essa música estava lá, um CD que era uma coletânea, e a letra dessa música fala sobre isso, Conselhos para os de coração jovem. Advice for the young at heart. Soon you'll be older, when you gonna make it work. Ou seja, conselhos para o de coração jovem. Em breve nós seremos mais velhos. E aí? Quando é que a gente vai fazer a coisa acontecer? Mais ou menos essa é a tradução da letra. E eu até fui olhar as minhas fotos lá, do passado e tal. Lembrei que eu tinha uma foto com esse CD, inclusive, e fiquei pensando sobre essa letra e vou tentar aqui trazer um pouco sobre essa ideia. Conselho para os de coração jovem, estagiários, quando o assunto é dinheiro. E aí eu fiquei pensando o seguinte, tem uma coisa que eu falo nesse último livro e que é uma coisa até que eu trato como uma certa filosofia de vida, que é assim, que as minhas atitudes de hoje não prejudiquem meu próprio futuro. Que as minhas atitudes de hoje não prejudiquem meu próprio futuro. Por quê? Porque uma das coisas mais importantes para a gente pensar, inclusive nessa fase de estágio, é que nós temos muitos desejos. Um estagiário ele tem o desejo de ser efetivado, ele tem o desejo de ascender na carreira, de desenvolver uma carreira, mas as tentações do presente elas também são bastante grandes. É uma coisa de ficar olhando muito o que pode acontecer, o que não pode, o que eu quero, o que eu não quero. E essa fase de estágio tem uma fase até assim de uma certa insegurança em relação à carreira, Porque você está tentando ali, você está experimentando coisas, vivenciando situações da sua carreira e que você quer, óbvio, desenvolver, mas você tem ali aquela coisa toda de, poxa, esse contrato quando o tempo vai durar, como é que está sendo avaliado a minha performance, ou seja, tem uma série de pensamentos e esses pensamentos também nos despertam alguns desejos de futuro e tal, e a gente fica pensando sobre isso e muitas vezes a gente acaba desconsiderando o fato de pensar que a nossa carreira é um filme. Ela não é uma foto, não é só o período de estágio. Ele é um filme que vai sendo construído e que, claro, o período de estágio é bastante relevante. É uma cena muito importante desse filme, Pois bem, que as minhas atitudes de hoje não prejudiquem meu próprio futuro. Porque a gente tem muitas tentações de curto prazo, A gente fica muito tentado, muitas vezes, pensando assim, mas esse estágio, se eu fosse para uma outra empresa, Se eu já partisse para uma outra coisa mais efetiva. A gente é tentado o tempo todo, mas é preciso, muitas vezes, resistir a essas tentações para você, de fato, construir uma carreira sólida, construir, de fato, uma boa carreira,
Então, nessa pegada de que as minhas atitudes de hoje não prejudiquem meu próprio futuro, eu pensei aqui em alguns conselhos, né? E conselhos do tipo, economize regularmente. Parece óbvio, e é realmente bastante óbvio, mas como diria Nelson Rodrigues, o óbvio é tão óbvio que a gente precisa dizer. Por quê? Porque parece bobagem, mas não é, né? Economizar regularmente é muito mais sobre criar o hábito do que pensar sobre o valor. Por quê? Porque mesmo que seja uma renda ainda pequena, dentro daquilo que você vai ter, né, na sua carreira, o hábito é mais importante do que o valor. Porque se você aprender a poupar desde já, desde essa fase do estágio, você não terá problemas quando a sua renda crescer ao longo da sua carreira, né? Porque mais vale o hábito do que o valor. Guarde isso, mais vale o hábito do que o valor. Ninguém corre uma maratona de 42 km do dia para a noite. Você começa caminhando e correndo pequenas distâncias para um dia você ter fôlego e resistência para conseguir 42 quilômetros, né, numa maratona, né? Então, o hábito de poupar, ele é muito importante e ele pode e deve ser aprendido nessa fase do estágio. Ah, mas eu ganho muito pouco, não consigo. Tente, né? Não importa a quantidade, mas vale o hábito, porque o hábito você vai levar para a vida toda, para a sua carreira, para o filme que você vai construir sobre a sua carreira, não é? O estágio, ele tem um tempo finito. E acho que pensar que o estágio tem um tempo finito é uma coisa muito importante, é até um pensamento estratégico. Porque quando a gente pensa sobre pensamento estratégico, o que é? É pensar no objetivo, é pensar no fim, onde eu quero chegar, onde eu quero estar. Quando eu penso sobre o fim, é mais fácil eu pensar como é que eu vou chegar nesse fim. Então eu vou olhar o ideal, o futuro que eu quero, e o real, que é onde eu estou, né? O que tenho. E essa distância vai ser encurtada por objetivos, né? Por metas intermediárias que eu vou me colocando para alcançar esse objetivo, esse fim pensado. Então o estágio ele tem um fim, né? O estágio ele tem um contrato por um período determinado. E pensar que ele tem um fim é de forma bastante estratégica que o que eu quero ao final desse estágio, o que eu quero ao final desse período, né? Eu quero a efetivação, eu quero ter me desenvolvido, mas também pensar que eu aprendi a lidar melhor com as minhas próprias finanças, né? Eu consegui, ao longo desse período, fazer uma certa reserva, porque eu não tenho garantias, né, sobre um contrato de estágio. Eu não sei o que vai efetivamente acontecer. É claro que eu quero que você seja efetivado, efetivada, que você se desenvolva, que você eventualmente vá para um outro estágio ainda melhor, mas é sempre importante pensar que tem um fim. E pensar no fim, de novo, repito, é uma questão de estratégia. Sabendo que o fim virá, o que eu faço para me preparar para este fim? Portanto, guardar ou aprender ou desenvolver o hábito de poupar dinheiro, mesmo no período de estágio, ele se torna relevante mais ainda porque o estágio tem um fim. O terceiro conselho que eu daria é invista com sabedoria, não é? É um pouco de fugir das modinhas, e acho que isso tem um pouco a ver também com as tentações, não é? Eu sempre digo o seguinte, quando a modinha chega, né, quando a coisa virou modinha, quem tinha que ganhar já ganhou, né, porque ela já se popularizou. Então não adianta ficar correndo atrás das modinhas, é muito mais consistência e foco no objetivo do que ficar se desviando nas modinhas, que são tentações, né? As tentações do dia a dia. Ah, mas eu ouvi dizer que tem um amigo, ouvi dizer que tem uma pessoa, ouvi dizer... Ou seja, a gente ouve muita coisa e muitas vezes fica tentado a dar uma desviada do nosso objetivo para ir lá experimentar essa coisa que meio que está todo mundo fazendo. Então, investir com sabedoria é procurar por orientações, né? Procurar por talvez profissionais que nas redes sociais aí estão cheias, né, de profissionais sérios e profissionais não sérios, mas buscar profissionais sérios que possam dar conselhos sobre como é que eu posso, de fato, investir uma pequena quantidade do meu salário, do meu rendimento, né, do meu ganho, do fruto do meu trabalho e conseguir criar uma certa reserva, não é? Fugir dessas tentações, fugir dessas coisas que tiram a nossa atenção no dia a dia. Então, investir com sabedoria é isso, né? Procurar bons conselhos, boas pessoas que têm conhecimento, que têm profundidade nas coisas que falam, fugir das modinhas e ser consistente no nosso plano.
E um quarto conselho que eu daria é o que eu chamo de estratégia do pote, né? Em 2016 eu escrevi um livro chamado Finanças Pessoais, Dinheiro Caro, Filosofia Barata. Por que dinheiro caro, filosofia barata? Porque dinheiro é caro, né? Nos custa um esforço grande para conseguir. E filosofia barata é por quê? Porque o que não falta são 3 dicas para isso, 3 dicas para aquilo, né? Então, a ideia da estratégia do pote é o seguinte. Por exemplo, se você guardar 5% do seu salário todo mês, né? Todo mês você guarda 5%. Ao final de 10 meses, por exemplo, você pega este rendimento que você teve de uma aplicação que você fez e pega o rendimento e transfere para uma outra aplicação, um outro tipo, uma outra modalidade de investimento. Ah, qual modalidade? Aí entra, né, o conselho número 3, ou seja, invista com sabedoria. Pesquise, fale com profissionais, encontre ali outras modalidades de investimento, né? Ou seja, estratégia do pote nada mais é do que você ir diversificando, só que ao longo do tempo. Primeiro você constrói uma reserva pequena ali da sua parte do seu salário que você está guardando. Com o tempo, você pega esse rendimento, coloca em outra aplicação, mantém essa aplicação original, que ela vai continuar rendendo, e você continuando poupando, que seja 5% do seu salário, você vai crescendo esses potes, né? Mais ou menos como você pegasse assim, um copo d'água e colocasse outro copo embaixo desse copo d'água, né? Uma tigela, e liga a torneira. A torneira vai abastecendo esse copo, quando ele enche, ele transborda, ele desce para o próximo copo que está embaixo, uma tigela, e assim vai. Porque o fluxo é importante, né? Ou seja, o hábito que você desenvolve de poupar, mesmo que seja pouco, como o fluxo é contínuo, ele vai enchendo esses potes. E ao longo do tempo, né, se você conseguir controlar essa ansiedade, se você conseguir fugir das tentações, essa consistência que você aprendeu poupando de pouco em pouco vai formando vários potes e vai diversificando os investimentos, que é uma coisa extremamente importante, não é? Não coloque todos os ovos na mesma cesta, esse é um conselho que qualquer vovó daria e que é, inclusive, né, um conselho que rendeu um prêmio Nobel de economia para quem criou a ideia da carteira, né, a teoria da carteira, do portfólio, que nada mais é do que diversificação, ou seja, espalhar os seus investimentos, mesmo que pequenos, em diversas cestas, né, para você minimizar os riscos, porque, de novo, mais vale o hábito do que o valor. É a consistência que vai fazer a gente chegar lá naquilo que a gente espera, naquilo que a gente almeja, né? Nos nossos objetivos financeiros. Então, recapitulando aqui de forma muito breve, né? Primeiro, pense nisso, que as minhas atitudes de hoje não prejudiquem meu próprio futuro. É um pensamento estratégico, né? Porque o futuro é construído a partir do meu hoje. Então, que as minhas decisões, que as minhas atitudes de hoje não prejudiquem meu próprio futuro. Segundo conselho, economize regularmente. Mais vale o hábito do que o valor. Terceiro conselho, invista com sabedoria. Procure auxílio, procure especialistas. Fuja das modinhas. E quarto conselho, estratégia do pote, ou seja, diversificação. E esses 4 conselhos nada mais são do que o que a gente chama de educação financeira. E o que é educação financeira? É a relação das pessoas com o dinheiro em todas as fases da vida e visa garantir o padrão de vida necessário do indivíduo a partir de seus próprios recursos. Quando eu escrevi o livro Dinheiro Caro, Filosofia Barata, eu foquei muito nessa questão da educação financeira, né? E a gente entende que educação financeira, ou seja, como é que eu lido com o dinheiro em todas as fases da minha vida, porque eu posso ter uma fase solteira, uma fase casada, uma fase com filhos, uma fase já sem renda porque me aposentei, ou seja, eu tenho muitas fases, muitos ciclos na minha vida e que, claro, acompanham a minha carreira. Mas basicamente, quando a gente fala de educação financeira, a gente está falando de 3 coisas. Primeiro, como é que eu construo um patrimônio? O segundo, como é que eu administro e aumento esse patrimônio? E terceiro, como é que eu consigo viver da rentabilidade desse patrimônio que eu construí ao longo da vida, não é? Então, construir, administrar e poder viver da rentabilidade. E isso requer esforço, isso requer planejamento, isso requer consistência, isso requer hábito. E, portanto, é no estágio que a gente consegue, se conseguir, né, criar este hábito a partir de agora e não abandonar jamais, porque é isso que ao longo do tempo vai nos dar essa possibilidade. Por exemplo, né? Por que eu falo que dinheiro caro é filosofia barata? Porque eu vou dar para você aqui de graça as 3 regras para ficar rico.
Olha isso aqui, que fantástico. 3 regras para ficar rico. Primeira regra, e até isso pode ser um 5º conselho, né? Primeira regra, gaste menos do que ganha. Essa é a regra 1, gaste menos do que ganha. Não é possível, não tem como, né, você conseguir ficar rico se você gastar mais do que você ganha. E não importa quanto você ganha. Se você gasta mais do que ganha, você quebrou a regra 1, você inviabilizou a sua possibilidade de ficar rico. A regra 2, aumente sua renda. E o estágio é uma fase de preparação para isso. Por quê? Um estágio com entrega, com desempenho, isso vai me preparar para novas possibilidades de trabalho, ou seja, para novas remunerações, para remunerações maiores e melhores. Então, regra 1, gaste menos do que ganha. Regra 2, aumente sua renda. Regra 3, combine a regra 1 com a regra 2. É óbvio, não é isso? Porque é isso que faz com que as pessoas tenham ao longo do tempo a possibilidade de construir um patrimônio, administrar esse patrimônio e depois futuramente viver deste patrimônio construído. Essa regra é uma regra básica. Agora, por que é tão difícil fazer isso? Porque não basta só a educação financeira. É importante também olhar as nossas emoções, não é? Porque não basta só a educação física para as pessoas saberem que tem que fazer atividade física, não basta só a educação alimentar para saber que precisa comer bem. Por quê? Porque há muitas tentações ao longo desse processo. As emoções são muito fortes, as tentações são muito fortes e resistir a elas nem sempre é fácil, não é? Veja, por exemplo, o nosso comportamento quando o assunto é dinheiro. Se eu estou triste, eu me presenteio para sair dessa tristeza. Se eu estou alegre, eu me presenteio para comemorar. Se eu estou com amigos, eu vou dividir a conta. Se eu estou numa festa, eu tenho que dar presente. Ou seja, nós somos tentados e nós somos influenciados pelo contexto em que vivemos. Nossas emoções e as nossas relações nos influenciam, não é? Somos seres sociais, a gente gosta de pertencer a grupos, né? A gente é ser de afeto, a gente gosta de gente, né? A gente gosta de ter relações com as pessoas. Somos seduzidos por propaganda, pela nossa fome, pelo cheiro, né? Pela inveja, ou seja, há muitos sentimentos que nos fazem sair do nosso foco de poupar e construir um patrimônio. E é natural, porque somos humanos, então temos desejos, né? E por ter desejos, somos tentados. Então a questão é, até pegando uma frase do Bion, né? Que foi um psicólogo bastante importante, ele diz o seguinte: a razão é escrava da emoção e ela existe para racionalizar a experiência emocional. Ou seja, a gente gasta, a gente cai nas tentações porque nós somos seres de emoção. Eu comprei porque estava barato. Mentira, você comprou porque era verde, porque você gostou, achou que serviu, ficou bacana. Aí você justifica na razão que estava barato. Mas você foi seduzido pela emoção muito antes de raciocinar sobre o valor, não é? Então nós somos seres de emoção, nós temos tentações e isso faz parte, né, da nossa vida, somos assim. Por outro lado, né, uma frase que eu gosto muito, que é atribuída ao Platão, é que diz o seguinte: o homem verdadeiramente livre é aquele que sabe dar ordens a si mesmo, ou seja, é aquele que consegue vencer seus próprios desejos, né, e consegue ter foco, né, tomar as rédeas da sua vida, inclusive da sua vida financeira. Por isso que é importante, desde já, aprender o hábito de poupar e construir o seu próprio patrimônio, né? E a gente sempre tem a ideia de que o nosso futuro é melhor. O nosso futuro será sempre mais belo, mais bonito, seremos mais ricos, emocionalmente mais equilibrados, nosso relacionamento será melhor, né? Ou seja, a gente até imagina que no futuro a gente vai ser mais jovem, o que é exatamente uma impossibilidade natural da nossa cronologia de vida, não é? Mas a gente sempre imagina isso, que o futuro será melhor. Mas pegando o gancho da música do Tears for Fears, Advice for the Young Heart, Soon Will Be Older. Ou seja, o tempo passa muito rápido e em breve, né, essa fase do estágio vai acabar. When you gonna make it work? Ou seja, quando é que a gente vai funcionar? Quando é que a gente vai fazer o hábito de fato se tornar uma realidade? Portanto, é importante já desde agora começar a fazer isso, a praticar isso e não deixar para o futuro. Então, a hora é agora, né? É inocência a gente achar que lá no futuro conseguirei fazer tal coisa. Por quê? Porque o peso psicológico do que a gente projeta para o futuro é diferente do que a gente sofre de tentação no presente. Eu posso pensar, não comerei mais chocolates no futuro porque isso me engorda. Ok, isso tem um peso psicológico, intangível. Agora, o brigadeiro que eu vejo na minha frente, né, a tentação que eu tenho, ela é concreta, ela está diante de mim. Então, o presente tem um peso muito mais forte do que a nossa ideia de futuro. Portanto, se a gente quer no futuro fazer algo, é bom começar agora.
Advice for the young at heart, some will be older when you wanna make it work, não é? Conselho para os de coração jovem. Em breve seremos mais velhos. Quando é que a gente vai fazer as coisas de fato acontecerem? Recapitulando de uma forma geral, que minhas atitudes de hoje não comprometam meu próprio futuro, economize regularmente, invista com sabedoria, estratégia do pote, diversificação. Não importa que seja um estágio, não importa o valor, é mais importante desenvolver o hábito. E se você é estagiário, não importa a sua idade, você é uma pessoa de coração jovem, fica aqui o meu conselho. Desejo a você sucesso nessa jornada, sucesso na sua fase de estágio e a gente se encontra por aí em qualquer momento. Um grande abraço, foi um prazer ter estado aqui com vocês.